evitar que a minha carreira sofra um prejuízo, eu crio uma forma de justificar que aquilo que foi dito, que eu tenha praticado uma violência sexual, na realidade não aconteceu. Então, eu volto a dizer para você, eu não estou falando que o Neymar falsificou a conversa dele. Mas eu não posso deixar de levar em consideração de que é possível uma pessoa falsificar uma conversa de WhatsApp perfeitamente, de modo a fazer aquilo que a gente chama de diminuição ou desclassificação ou desqualificação de uma vítima. Isso é muito comum. Se você assistir, por exemplo, aquele filme Advogado do Diabo, você vai ver que aquela cena inicial em que o advogado ganha, que depois vai dar o início a todo o filme, a menina realmente sofreu uma violência sexual. E há uma diminuição, uma destruição da reputação dessa menina com o objetivo de o júri, é claro que aí é o júri, né? Que o júri absolva o rapaz. E no final esse júri vai ser absolvido, mas esse cidadão vai ser absolvido pelo júri. E aí começa toda aquela situação da discussão do filme. Então, veja, é possível isso. Alguém escreveu aí, a suposta vítima ainda sofre uma vitimização secundária, é verdade. Então veja, a situação não é uma situação, eu não estou acusando o Neymar de ter feito isso, porque eu não conheço os autos. Mas eu tenho que levar em consideração que essa é uma possibilidade a ser raciocinada. Eu não posso partir do pressuposto, ele é o nosso herói, é um super jogador, é uma pessoa que todo mundo admira, simpático, agradável, e portanto fechemos os olhos a esse argumento. Eu não posso fazer isso, especialmente como professor dessa área. Eu tenho que levar em consideração que essa conversa precisa obrigatoriamente passar por uma perícia. As provas informáticas, elas têm uma característica que nos meus cursos, nas minhas aulas, nos meus artigos eu falo muito, que é o princípio da manipulabilidade. Hoje em dia você manipula qualquer tipo de conversa, escolha a rede social e você consegue, existem programas específicos para você atacar ou construir atacar uma validade numa prova e construir um argumento favorável a você. Fabiano pergunta, fraude processual? Talvez, eu não sei, eu não estou acusando ninguém. Eu só não posso deixar de levar em consideração esse primeiro argumento, que é um argumento que ninguém levantou. Pelo menos eu não vi ainda. E eu preciso levar isso em consideração, né? A gente tem que partir desse pressuposto para ser justo com os dois lados. Bom, e também, muita gente já falou sobre isso, existe uma teoria criminológica, deixa eu só olhar aqui, eu escrevi 2 ou 3 coisinhas que eu não queria esquecer. Existe uma teoria criminológica, na verdade não é nem uma teoria criminológica, né? Algumas pessoas estão chamando de teoria criminológica, uma teoria chamada teoria de Potimar. É antiga, a teoria de Potimar vai falar da história de uma nobre que queria manter uma relação sexual com um escravo, e aí ela mantém a relação, as pessoas descobrem, aí ela cria uma situação contra o escravo, dizendo que ele a violentou sexualmente. Isso é possível também, e aí essa seria a nossa segunda hipótese. A hipótese de que houve uma relação sexual consentida, uma relação sexual em que a pessoa do sexo feminino, nesse caso, mas não precisaria ser Potifar, verdade, não é Potimar, Potifar. A pessoa, na sequência, arrependida ou querendo buscar uma extorsão ou querendo buscar uma vingança, então ela cria uma circunstância para a sociedade para tentar desmerecer a pessoa com que ela manteve a relação sexual para evitar a vergonha. Isso é possível também. Eu não estou acusando a moça, eu não sei nem o nome da moça. Eu não estou acusando a moça de ter feito isso, mas existe isso, a gente está levantando argumentos, essencialmente argumentos sobre o que aconteceu. Existe um livro, olha, esse livro está aqui na minha mão, inclusive foi a Vitória que me emprestou, Sol é para Todos. Esse livro tem um dado momento, na verdade esse livro ele é redondo, a história da mulher de Potifar, ele é redondinho. Se você tiver interesse, o Sol é para Todos, do Harper Lee, fala sobre isso, fala da discussão de uma mulher que queria manter uma relação sexual com um escravo, ela sentia atração sexual por ele, viram ou perceberam, e aí ela diz que foi violentada, que sofreu violências nesse sentido. Isso existe também, é possível? Claro que é possível também sim. É possível tanto que tenha havido uma violência e tenha havido uma tentativa de justificativa, como é possível que não tenha havido uma violência e também tenha havido uma tentativa de justificativa. Veja, dos dois lados você pode pensar numa situação de uma pessoa que
praticou a violência sexual e criou uma justificativa artificial, e uma pessoa que não sofreu uma violência sexual e criou uma justificativa artificial também. São duas situações em que as duas partes praticariam aí ou uma fraude, dentro de um processo seria uma fraude processual, você teria uma circunstância de manipulação, você teria a possibilidade de uma pessoa responder. Deixa eu ver aqui. Você teria uma situação de uma pessoa tentar uma denunciação caluniosa por parte dela, uma denunciação caluniosa por parte dele. Poderia ser também que a divulgação da conversa e de fotos configurasse o 218C, aquele delito horroroso, extremamente mal criado pelo legislador, a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Então, essas são as duas hipóteses que eu precisaria necessariamente levantar para vocês antes da gente entrar propriamente dito num argumento que vai então partir do pressuposto de que o Neymar é inocente, tá? Por quê? Porque a maior parte das pessoas está partindo desse pressuposto. Eu não queria partir desse pressuposto no início dessa live, porque eu poderia estar sendo parcial. Imagina se daqui a pouco a gente conclui que houve uma manipulação dessa conversa e todo mundo tentou ser bonzinho com ele, na verdade, ele que estava tentando manipular. Eu não estou acusando ninguém, eu estou só levantando inicialmente esses dois argumentos. E agora, para explicar, para refutar a quantidade de coisas infelizmente erradas que estão sendo levantadas pelos especialistas de plantão, que não são especialistas da área de direito penal, muitos sequer são especialistas na área de direito digital, informática. Então, para que eu possa refutar esses argumentos, eu vou ter que partir dos mesmos pressupostos que eles. Fernando pergunta: professor, e a conduta do jornalista da Atena que revelou a identidade da moça? Será que houve excesso do direito de informar? Com certeza, né? Se você tem uma situação, se a pessoa que revelou a conversa não apresentou a identidade da moça e houve, por exemplo, uma